Boa tarde, meu nome é Luciana, sou do curso de Segunda Licenciatura de Letras da Universidade Uninter. Meu RU é o 1384484. Este é um minicurso de A Linguística Textual e a Sala de Aula. Hoje vamos para a nossa quinta aula, as sequências textuais, narrativa, descritiva e explicativa. Então vamos dar continuidade às nossas aulas com a aula número 5. As sequências textuais, narrativa, descritiva e explicativa. O texto narrativo. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa. Enredo designa a história da narrativa. Dependendo de como a trama é contada, ele é classificado em 2 tipos: enredo linear, sequência cronológica, e enredo não linear, não possui uma sequência cronológica. Narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador são: narrador observador, não faz parte da história, sendo somente um observador. O narrador personagem, que faz parte da história, e o narrador onisciente, conhece todos os detalhes da narração. Personagens são aqueles que fazem parte da história e podem ser personagens principais, que é o protagonista e antagonista, ou personagens secundários, adjuvante ou coadjuvante. Tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em 2 tipos: tempo cronológico e tempo psicológico. O espaço representa o local ou locais onde se desenvolve a história, e que pode ser físico, psicológico ou social. Sequência narrativa. A sequência narrativa é construída basicamente de verbos que expressam ação e encadeiam causas e consequências, revelando a interação de elementos, personagens, por exemplo, para a realização de fatos. Observe o texto. Como tratar o inimigo? Um soldado no Iraque recebeu uma carta da sua namorada que dizia o seguinte: querido John, não podemos continuar com esta relação. A distância que nos separa é demasiado longa. Tenho que admitir que tenho sido infiel, já por várias vezes desde que te foste embora. Acredito que nem tu nem eu merecemos isto. Portanto, penso que é melhor acabarmos tudo. Por favor, manda de volta a foto minha que te enviei. Com amor, Mary. O soldado John, muito magoado, pediu a todos os seus colegas que lhe emprestassem foto das suas namoradas, irmãs, amigas, primas, etc. Juntamente com a foto de Mary, colocou todas as outras fotos que conseguiu recolher com seus colegas em um envelope. Na carta que enviou a Mary estavam 87 fotos, juntamente com uma nota que dizia: querida Mary, isso acontece. Peço desculpas, mas não consigo me lembrar quem tu és. Por favor, procura a tua foto no envelope e me envie de volta as restantes.
Com carinho, com muito, muito amor, John. Moral da história: mesmo derrotado, saiba arrasar o inimigo. Notamos que um elemento primeiro, a carta, se une a outros elementos, namorado, ambiente, etc., e gera a consequência, que é a resposta do soldado, o que possibilita agrupar esse texto dentro do tipo narrativo, pois é predominante a sequência narrativa. Estrutura dos textos narrativos. Os textos narrativos possuem uma estrutura básica: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação trata-se da introdução do texto, onde são apresentadas algumas das suas principais características, como o tempo, o espaço e as personagens que fazem parte da trama. Desenvolvimento designa a maior parte do texto, onde são desenvolvidas as ações das personagens numa sequência de acontecimentos. Clímax representa a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa. O desfecho é a parte final da trama, determinada pelo arremate de toda a história. Nela é revelada o destino das personagens. Alguns exemplos de textos narrativos. Conto. Conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. A fábula, que é a composição literária em que os personagens são animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. Estas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. Romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Novela, gênero situado entre o conto e o romance. A novela apresenta algumas especificidades em relação à estrutura e ao conteúdo da narrativa. A novela está situada entre os textos narrativos do gênero literário. Crônica. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. Elementos da narrativa. Narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador-observador, narrador-personagem e narrador-onisciente. Enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que é protagonistas e antagonistas, e personagens secundários, que é adjuvante ou coadjuvante. Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, por exemplo, uma data ou um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. O espaço, local ou locais onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social. Tipos de narrador. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração,
sendo classificados em narrador-personagem. A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é personagem e participa das ações. O narrador-observador é narrado na terceira pessoa e esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Tipos de discursos narrativos. Discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala. Então, é diretamente, né? A fala direta do personagem. Discurso indireto, que no discurso indireto o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Então, ele só conta a história, porém não participa da história. Discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Vamos aos exemplos de discurso. Discurso direto. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas para cada um." Desculpem, vou continuar novamente porque a minha cachorrinha, que vocês perceberam no fundo, quis começar a uivar. Então atrapalhou um pouquinho. Então vamos dar continuidade, né? Então vou iniciar novamente o discurso direto. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Essa carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. "Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo?" O burro gemeu. "Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas a mais a minha." O cavalo pirilhou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. "Bem feito!" exclamou um papagaio. "Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro, e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora." É um texto de Monteiro Lobato, né, de 1994. Fábulas. Vamos a um discurso indireto. Um exemplo. Ela explica por que tomava a decisão, que me amava, mas só
amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando? Explicou que nunca mergulhei de cabeça nessa nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse Ariela, com quem eu tinha mais afinidades, uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Então, ele é indireto, ele não aparece tanto no discurso, né? Discurso livre indireto, ou discurso indireto livre. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois. Qual saber tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Então, esse trecho foi tirado de A Cartomante, de Machado de Assis. É um texto indireto livre. Antes de começarmos o nosso texto descritivo, só vou estar relembrando o texto narrativo, né, que é a sequência narrativa, como diz no livro de Teresa Cristina Walkovich. Então, sequência narrativa juntamente à argumentativa é provavelmente a estrutura composicional, textual, mais estudada pela tradição ocidental. Se é a mais estudada, é porque a tradição da reflexão sobre a linguagem é igualmente bastante antiga. Desde a filosofia clássica grega, há formulações sobre o texto narrativo e argumentativo. O mais interessante da história dos estudos sobre a narrativa e os outros textos é que há mais de 2000 anos percebemos a construção e a perpetuação de estruturas que passam a ser reconhecidas e empregadas pelos indivíduos, e mais profundamente sedimentada pela tradição histórica oral e letrada. A narrativa existe há muito tempo, já no que se registrou de Homero e dos textos clássicos. Mas que critérios figuram na sequência narrativa? Segundo a tradição da formulação de Adam, 2001, sintetiza aqui por nós termos as condições a seguir para a construção narrativa. Primeira, sucessão de eventos no tempo em que se mantém uma unidade temática através de transformações de predicados em relação de causalidade. 2. Pelo menos um personagem antropomorfo envolvido nesses eventos. 3. Um arranjo de acontecimentos, incluindo um conflito ou uma intriga, que se encaminhará de alguma forma para uma resolução. Número 4. Um juízo de valor ou ponto de vista ou opinião, explícita ou implícita, que em alguns textos canônicos, como as fábulas, é nomeado como moral final. E o traço da verossimilhança. Então, esses são alguns pontos da sequência narrativa, né? Temos também a análise linguística da sequência narrativa, né, que segue no texto narrativo. E vamos então falar sobre o texto descritivo. Aqui, Teresa Cristina Walkovich diz que a sequência descritiva exibe uma natureza diferente das outras. Seu conteúdo temático e o que se diz sobre ele não são entendidas tão
concretas quanto à verificada na sequência narrativa. Se nesta prevêem-se fatos ordenados no tempo, como com envolvimento de personagens na sequência descritiva. Esta organização não está tão sedimentada. Então, vamos ler mais aprofundado o texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local, etc. Assim, ele expõe apreciações, impressões e observações de algo indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação dos textos descritivos são a utilização de adjetivos, verbos de ligações, metáforas e comparações. Sequência descritiva. A sequência descritiva, por sua vez, também pode possuir elementos como a sequência narrativa, tendo como marca de distinção a não interação desses elementos para a realização de fatos. Leia: enquanto a casa pegava fogo, um bebê chorava no quarto dos fundos e 2 garotos brincavam de bola na rua em frente. Nesse período, percebemos a presença de verbos de ação, pegava, chorava e brincavam, em uso com os demais elementos de uma narrativa, que são os personagens, o tempo e o espaço. Porém, cada elemento permanece em seu lugar, não apresentando uma interação que gere consequências. O que temos é um panorama de uma situação, lembrando até mesmo uma pintura impressionista. Note a diferença quando se toma os mesmos elementos, mas constrói-se uma sequência narrativa. Enquanto a casa pegava fogo, um bebê chorava no quarto dos fundos, alertando assim os 2 meninos que brincavam de bola na rua em frente. Sem precisar dar continuidade ao enredo, é possível constar que a partir do momento que o choro é percebido pelos 2 garotos, uma reação em cadeia ocorrerá. Os meninos, preocupados ao notarem uma casa pegando fogo e uma criança chorando, procurarão, de alguma maneira, solucionar o problema, representando assim uma interação entre os elementos e possíveis consequências para os fatos. Eis a distinção entre um panorama de uma situação, que é sequência descritiva, e a interação de elementos para a realização de fatos, que é a sequência narrativa. Estrutura dos textos descritivos. De forma geral, os textos descritivos seguem a estrutura básica. Introdução, que é a apresentação sobre o que, ou quem será descrito. O desenvolvimento, que é a realização da descrição, que é objetiva ou subjetiva, de algo. A conclusão, término da descrição. Tipos de textos descritivos. Descrição objetiva. Descrição realista ou denotativa sobre algo sem que haja algum juízo de valor. Descrição subjetiva, que é a descrição que envolve as impressões pessoais do autor e, por isso, apresenta o sentido conotativo da linguagem. Alguns exemplos de textos descritivos. Diário. Diário deriva do latim diarium, cuja palavra faz referência a dia. É um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa, embora seja conhecido popularmente como um caderno de anotações. É um dos gêneros textuais, assim como a fábula, o romance e a notícia, por exemplo. Relatos, narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. É o relato de experiência.
A biografia. Biografia feita a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa. Exemplo, Ritter de Kersham. Autobiografia. Nela, o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando em uma experiência específica. Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. A origem da palavra notícia provém do latim, em que notitia significa notoriedade, conhecimento de algo, quer dizer, conhecimento de alguém, né? Uma noção. Desculpe o erro da pronúncia, como não sei pronunciar latim, né? Mas dá para vocês terem uma ideia através do slide, né? Agora vamos para o cardápio. É definido como lista de preparações culinárias que compõem uma refeição ou lista de preparações que compõem todas as refeições de um dia ou período determinado. Exemplos de textos descritivos. A carta de Pero Vaz de Caminha é um relato de viagem, sendo, portanto, um exemplo de descrição. Vamos lá. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andavam uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto todo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de quê, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Então, falamos sobre o texto descritivo, né, que eu mencionei, o que a autora Teresa Cristina menciona no seu livro, a análise linguística nos gêneros textuais. E vamos falar um pouco mais sobre a linguística na sequência descritiva. O raciocínio descritivo apresenta um movimento bastante particular do todo para as partes e da relação entre as partes. Se isso é um raciocínio geral que acompanha uma formulação textual recorrente, é porque tem opção linguística para isso, né? Uma última questão a ser apontada com uma marca da mesma macroposição de descrição seria o uso de conectivos relacionais, vislumbrando um tratamento de coesão textual. Aí, livro, quando vocês tiverem oportunidade de estar lendo, livro de Teresa Cristina Walkovich, Análise a Linguística nos Gêneros Textuais, lá vocês vão encontrar as explicações mais aprofundadas sobre as sequências, né? Tanto as sequências explicativas também. O livro é bem interessante e bem explicativo. Vamos então para o texto dissertativo. O texto dissertativo busca defender uma ideia e, logo, é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos e argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Estrutura dos textos dissertativos.
A estrutura dos textos dissertativos é dividida em 3 partes fundamentais. Introdução, também chamada de tese, essa é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia, o tema ou assunto principal que será dissertado. Desenvolvimento, também chamada de antítese ou antitese, é maior parte do texto em que é apresentados argumentos contra e a favor sobre o tema. A conclusão, que também chamada de nova tese, essa parte sugere uma nova ideia, que pode ser uma solução sobre o tema exposto. Tipos de textos dissertativos. Os textos dissertativos são classificados de 2 maneiras. Dissertativo expositivo, que o foco é na exposição de alguma ideia, fato, tema ou assunto. Nesse caso, não há a intenção de persuadir o leitor. E o dissertativo argumentativo, que a persuasão é o principal ponto dessa categoria de textos dissertativos. Assim, o uso de argumentações e contra-argumentações são fundamentais. Alguns exemplos de textos dissertativos. A resenha, que é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. O artigo, que é um texto eminentemente opinativo, mais que informativo, publicado ou veiculado em seção destacada do conteúdo noticioso. O ensaio, que é um dos gêneros textuais, assim como a fábula, a notícia e o diário, por exemplo, apresenta características próprias em que destaca-se a opinião do autor no texto por meio de argumentações. Assim, no ensaio é permitido expor o ponto de vista sobre determinado assunto. A monografia, que é uma dissertação ou tese científica que se destina a estudar um assunto em específico, normalmente apresentada como um trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-graduação. Editorial, que é um texto de cunho jornalístico e opinativo que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção, sobre os principais assuntos do momento da publicação. O exemplo de texto dissertativo, o exemplo abaixo é um edital da seção Tecnologia do jornal Correio Brasiliense. App criado por publicitário paga para usuário assistir a propagandas no app Curió. Os usuários assistem a conteúdos publicitários de forma voluntária e ganham pontos para trocar por brindes. Há 2 anos, o aplicativo Curió veicula publicidade de uma forma diferente e inovadora. O empresário e criador do app, Jean Silva, 33 anos, observou que os meios tradicionais de divulgação publicitária não surtem o efeito desejado, porque o consumidor passou a ignorar as propagandas difundidas em quantidades exageradas nas redes sociais. A nossa aposta é pagar pelo tempo do espectador. O usuário assistirá a propaganda de maneira voluntária e ganhará moedas, curiós, para trocar por prêmios da plataforma, explica Silva. O nome Curió teve inspiração tanto no pássaro brasileiro quanto na curiosidade inerente a todo ser humano. O que nos motiva é poder fazer parte da vida de cada curioso que já abriu um sorriso e se emocionou no fim daquele filme e se sentiu valorizado por interagir com os nossos anunciantes. Pesquisas e vale compras. Além de assistir às propagandas para ganhar os curiós, o consumidor também pontua quando responde às pesquisas e adquire um vale compra pelo app. De acordo com Jean Silva, nas plataformas digitais, os valores para vincular uma propaganda ficam muito mais baixos e o tempo de exposição maior. Logo, quando o usuário ignora, mais propagandas são colocadas e assim se constrói um ciclo sem tanta lucratividade. Em uma pesquisa realizada pelos desenvolvedores do Curió, o resultado de efetividade das peças publicitárias é até 10 vezes maior no app
em relação ao Instagram e YouTube. Vamos para a sequência explicativa ou expositiva. Intenta explicar, dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. Texto expositivo. O texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação e a definição, a descrição, a comparação, a informação e enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre um tema, sobre um determinado assunto. Tipos de textos expositivos. Os textos expositivos são classificados em 2 tipos. Texto informativo expositivo tem como objetivo a transmissão de informações sem que haja juízo de valor. O texto expositivo argumentativo foca na exposição de tema com defesa de opinião. Alguns exemplos de textos expositivos. Seminários, que é um exemplo de gênero textual cujas informações reunidas são apresentadas principalmente através de linguagem oral. A exposição das informações pode ser feita por uma ou mais pessoas como uma espécie de aula sobre um tema previamente estudado pelos comunicadores para tal apresentação. Entrevistas é um diálogo entre 2 ou mais pessoas, entrevistadores e entrevistado ou entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras. E as palestras, que é conferência breve sobre assunto científico ou literário. Temos também a enciclopédia, que é o livro ou conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre um âmbito específico, normalmente organizado em ordem alfabética ou por tema. Coleção desses livros ou dessas informações disponibilizadas num website ou CD-ROM. Verbete de dicionário. Conjunto que contém essas palavras com suas acepções, significados e explicações. Apontamento de um comentário, nota sobre um tema, papel em que se escreve esse apontamento ou nota. Essa aula foi referenciada, né? As minhas referências usadas foram do livro de Walkovich, que é Teresa Cristina, Análise Linguísticas nos Gêneros Textuais, Série Língua Portuguesa em Foco, edição IBPEX, primeira edição 2010. Nos sites cursocontextual.wordpress.com e no todamatéria.com.br. Para quem quiser aprofundar mais o assunto, tiver mais interesse, essas foram as referências onde vocês vão estar encontrando. Então, esse é o encerramento, que chegamos ao fim de mais uma aula. Na próxima aula de número 6, veremos sequências textuais, dialogal, argumentativa. Obrigada e até mais!